Paralisado ou impulsionado? Paralisado ou... Você já parou para pensar que tem situações que parece que nos paralisa? É ou não é verdade? Eu passei por uma situação vai fazer daqui 2 dias, né, amor? 15 dias. Em que eu tive uma dor. E essa dor só aumentava. Eu falava, meu Deus, tem algo errado aí. Tem algo errado que não está certo. E aí, diante dessa dor que só aumentava e não diminuía e nada melhorava, eu falei, melhor eu ir para o pronto-socorro. E aí eu fui na sexta, retrasado, para o pronto-socorro. Passou, me levou, e aí o médico me avaliou, ele falou, olha, nós vamos ter que fazer uma tomografia, porque algo está acontecendo aí, nós precisamos descobrir o que é. E aí eu fui para a tomografia, houve um erro de comunicação ali diante da dor, não consegui comunicar, nem lembrar que eu ia fazer uma tomografia com contraste e precisava que eu estava num tempo de amamentação da Bela. E aí fui para fazer o exame, estou lá fazendo o exame, falei com a moça, nos preparativos para fazer o exame, falando com a moça, eu falei, então, eu estou amamentando, eu lembrei. A dor era tanta, gente, que eu nem lembrava. Às vezes tem algo que paralisa a minha e a sua vida que a gente não lembra de nada, é ou não é verdade? E aí, eu lembrei e falei para ela, eu falei, olha, eu estou amamentando. Ela falou, o médico pediu contraste, mas não tem problema. Daqui 12 horas, você pode voltar a amamentar. E a Bela está com 1 ano e 1 mês, e a Bela até hoje não pegou mamadeira, não pegou fórmula, não pegou meu leite tirado na bombinha, colocado na mamadeira. E aí eu falei, 12 horas. E aí eu liguei para o pastor e falei, amor, tem uma situação que a gente precisa resolver. A Bela vai ter que ficar sem mamar por 12 horas. Ele, fia? Pois é. Aí ele, não, estou levando a Bela aí, deixa ela dar a despedida dela, até as 12 horas se cumprir. E aí ele foi, levou a Bela deu aquela última mamada, e eu entrei para fazer o exame, e depois do exame fui fazer mais alguns exames, e aí fui para a medicação, e resumindo, na sala do médico, no retorno, o médico falou assim, olha, você foi premiada com 2 pedrinhas aí nos rins, uma em cada rim. E aí, conversa vai, conversa vem, a medicação, os exames, tudo mais, ele me encaminhou para o especialista. E aí ele falou assim, então, ela está amamentando. Como é que faz? Ele falou, poxa, você não me falou que você estava amamentando. E eu falei, Jesus. E aí ele falou, então, não é 12 horas não, são 48 horas. Por causa das medicações, de tudo que você tomou, você não me lembrou, você não me avisou que você estava amamentando. E naquela hora, algo quis me paralisar, algo quis me chatear. Poxa, falhei na minha comunicação. E quantas vezes você se cobra, se questiona tanto por algo que você errou, por algo que você falhou. Mas o nosso Deus continua sendo um Deus de amor, e até mesmo aquilo que tenta nos abalar, vem para cooperar para o nosso bem, o bem daqueles que amam ao Senhor. Quantos amam ao Senhor aí? Então não deixe nenhuma situação que você errou te paralisar. Mas se volte para esse Deus. E aí eu me voltei para Deus e falei, Deus, eu errei na minha comunicação, mas eu sei que o Senhor não erra. Toma o controle dessa situação agora. Porque a Bela, além de ter que parar bruscamente de mamar, ela estava numa situação de gripinha, de dente nascendo. E eu falei, vai ser um desafio muito grande, porque eu já venho há 1 ano na amamentação, dando mamar de 3 em 3 horas, há 1 ano que eu não dormia. E aí, sendo mãe, sendo esposa, sendo pastora, estando à frente de ministérios, imagine o desafio.
Mas Deus tinha dado graça, Deus está dando graça para a glória do Senhor. E aí, eu comecei a parar e falar assim: Satanás, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu me sujeito ao Deus Todo-Poderoso. E diante de uma dor, diante de uma situação difícil da minha vida, Ele continua sendo meu Deus. Bata em retirada em nome de Jesus. Está na hora de você se lembrar que, em primeiro lugar, você se sujeita ao Deus Todo-Poderoso. Se sujeite ao Deus Todo-Poderoso. Não ao problema, não à adversidade, não à dificuldade, ao diagnóstico contrário, mas a um Deus Todo-Poderoso. E você tem a autoridade do nome de Jesus de dizer: diabo, bata em retirada, porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E aí eu comecei a orar, voltei para casa. A Bela, na primeira noite, eu achei que ia ser muito difícil. Deus estava no controle, foi uma noite até tranquila. No dia seguinte o desafio veio. E ela chorava, e eu não sei quem chorava mais, se era ela ou se era eu. Porque quem já amamentou aí sabe, a mãe fica mais abalada do que o bebê, né? E mexe com o nosso emocional. Mas continuei confiando no Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas cooperam, declarando. E para a glória do Senhor, fazem 15 dias que a Bela não mama e está uma bênção para a glória do Senhor. Pastora, ela pegou uma madeira? Nem uma madeira ela pegou, gente. A Bíblia diz para a gente olhar tudo com bons olhos. Aquilo que eu não tinha coragem, aquilo que eu não estava conseguindo, Deus falou: Angélica, deixa eu te parar um pouquinho, para eu acelerar alguns processos na sua vida. Ei, Deus muitas vezes vai nos parar um pouquinho para nos acelerar em processos. Lembra da virada do ano? 5.786, tempo de aceleração, de fertilidade. Ei, Deus está acelerando colheitas na sua vida e na minha. E aí eu tomei posse dessa palavra. Eu falei: Deus, eu tomo posse dessa palavra. E para a glória do Senhor, Deus acelerou aquilo que eu não estava conseguindo. Em um tempo recorde, para a glória de Deus, a Bela desmamou. E não só desmamou, como também não quis saber de leite. Olha a economia aí. Olhar tudo com bons olhos, gente. Mas para a glória do Senhor está bem. A gente tem que começar a olhar com bons olhos. O diabo vai fazer de tudo para mim e para você olhar com os olhos negativos, com os olhos que traz trevas para qualquer situação da nossa vida. Foi essa situação, mas talvez você esteja enfrentando outra situação e o diabo está fazendo de tudo para você enxergar só com os olhos maus. E Deus está nos chamando para reposicionar em fé, com óculos de fé, com visão de fé, com posicionamento de fé para a glória dele. E aí, nesses 15 dias, a Bela está dormindo super bem para a glória do Senhor, e eu voltei a dormir, gente. Aquilo que parecia que eu não ia conseguir. Porque conforme a dor vai aumentando, conforme o processo vai acontecendo, a dificuldade vai acontecendo, parece que a gente não consegue mais enxergar, que a gente vai conseguir. Angélica, dormir uma noite inteira. Fala para uma pessoa que amamenta de 3 em 3 horas, talvez você olhe e fale: nossa, que exagero, mas 1 ano sem dormir fica. Se você não vai começar a enxergar com os olhos ruins, com os olhos que te sabotam, com os olhos que te falam: ixi, esse processo vai demorar, você não tirou antes, agora eu quero ver você tirar. E aí você conversa com uma mãe, conversa com outra, ela fala: ih, tirei com 3, tirei com 4, vai sangue de Jesus. E aí a gente vai recuando, a gente vai retrocedendo, é ou não é verdade? E aí, para a glória de Deus, voltei a dormir. E não só voltei a dormir, como voltei para uma rotina onde eu estou cuidando do templo do Espírito Santo, que já faziam mais de 2 anos e meio que eu não conseguia parar para fazer um exercício diante de um comodismo, de um sedentarismo. E aí hoje, para a glória do Senhor, olha aí como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. 7 horas da manhã eu estava onde, amor?
Gente, não estou conseguindo nem andar. 3 anos sem fazer exercício, mas para a glória do Senhor, a aceleração aconteceu. A Bela desmamou e eu fui rompendo em várias coisas da minha vida. Ei, Deus quer usar talvez essa situação, não para te paralisar, mas para te impulsionar a acelerar os milagres dele na sua vida. A romper aquilo que você precisa romper. E talvez você não está conseguindo, mas Deus vai te parar e dizer: deixa eu realinhar, deixa eu fazer você enxergar o propósito novamente, deixa eu fazer você enxergar com os olhos da fé. Tem coisas que parecem paralisação, mas é só Deus nos impulsionando para viver milagres. Como você vai enxergar a paralisação que chegou na minha e na sua vida? Como nós vamos enxergar? Como algo que vai nos parar, nos prostrar, ou algo que vai nos impulsionar a viver um novo ciclo e romper diante daquilo que Deus tem para nós? E aí Deus ministrou no meu coração que tem situações na minha e na sua vida que parecem lugares de paralisação, como eu falei para vocês nessa madrugada. Mas se soubermos discernir espiritualmente, veremos que são, na verdade, pontos de aceleração para o nosso milagre. Tem coisas que parece que te paralisaram, mas Deus só está dizendo para mim e para você nessa noite: não é paralisação, é aceleração do meu milagre na sua vida. Está na hora de você discernir, não naturalmente, mas espiritualmente. Ah, mas tudo você enxerga com os olhos da fé? Sim, porque eu decidi caminhar em fé. Eu decidi caminhar confiando no Senhor, e diante de qualquer situação da minha vida, eu vou avaliar, eu vou colocar diante de Deus, e vou viver o que Deus tem para mim. É a aceleração de milagre, mas parece loucura, é ou não é verdade? Tem coisa que parece loucura aos olhos humanos, e é mesmo, porque não é sobre os olhos humanos, é sobre os olhos da fé. E como está a minha e a sua fé? Né, Bela? Glória a Deus. Como está a minha e a sua fé? A fé vem mesmo como? Pelo ouvir, e ouvir o quê? Nós estamos ouvindo? Nós estamos nos alimentando de fé. E hoje eu estava me recordando, pastor, amor, daquele dia em que o Israel saiu da escola com 3 anos de idade e ninguém viu, nem as professoras, nem a portaria. Mas aí eu me lembro, sabe do quê? Que quando Deus deu a direção para o nosso pastor lá no desafio da baleia azul, aonde adolescentes estavam tirando a vida, e a partir daquele momento, ele reuniu a igreja e falou: a partir de hoje, todo culto, quando? Todo culto, nós vamos fazer o quê? Uma aliança de fé, aonde nós vamos orar por quem? Pelas crianças, pelos nossos jovens, pela nossa família. Mas tem dia que eu e você somos tentados, e eu estava falando isso para o Ministério de Intercessão. Tem dias que a gente fala: nossa, aliança de novo. Meu Deus, já faz anos que está orando assim. É ou não é verdade? A gente é tentado. Eu e você somos tentados. Nossa, hoje está difícil, hoje tem pouca gente. Não, hoje tem bastante. Ah, hoje eu não quero. Ah, eu não quero pegar na mão do irmão. Eu não quero pegar na mão da irmã. Mas é nesses dias que a nossa fé é aumentada. É nesse dia, é nesse culto que a gente não quer ir. É nesse culto que o diabo fica minando a nossa mente, desafiando a eu e você, que a gente tem que se posicionar em fé. Porque a fé é acrescentada para os dias difíceis. E para a glória de Deus, o Israel não atravessou a avenida, porque o anjo do Senhor, aquele que acampa a nossa vida, guardou.
o Senhor guardou, o Senhor protegeu. Ei, a minha oração, a sua oração chega onde a gente não chega, porque é um Deus todo-poderoso que luta em meu e em seu favor, que guarda os nossos. E é mais um culto sim, é mais uma oração sim, que Deus está nos enchendo de fé para os dias difíceis, porque eles virão. E se eu não tivesse orado? E se eu tivesse deixado o diabo minar a minha mente, o meu coração, talvez no meu posicionamento espiritual, Deus não teria guardado Israel e eu estaria chorando uma tragédia. Mas para a glória de Deus, ei, não desista. É no dia difícil, é no dia legal, é no dia de motivos de alegria que nós temos que receber a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sermos acrescentados dia após dia. Não desista de orar pela sua casa, não desista de orar pelo seu casamento, pela sua família. Mas vai ter dia que vai ser desafiador, vai ter dias que vai ser difícil, vai ter dias que parece paralisação, mas não é, é Deus te reposicionando para te impulsionar, para viver o milagre que você não está conseguindo enxergar, porque se a gente enxergasse não era milagre. É algo sobrenatural. Mas a fé sempre parece loucura até que o milagre aconteça. É ou não é verdade? Viver por fé parece loucura. É ir na contramão do que todo mundo está fazendo. É obedecer ao Senhor. É viver princípios. É viver a palavra. Parece loucura nesse mundo dos dias atuais. Mas até que o milagre aconteça na minha e na sua vida, aí as pessoas vão dizer, vale a pena ter fé, vale a pena continuar crendo, vale a pena confiar nesse Deus. Ei, e quando o milagre acontece na sua vida, sabe o que faz na minha, nas vidas das pessoas que estão ouvindo? Gera fé para que Deus opere novamente milagres em nós. Deus quer usar a sua vida como um milagre, para que mais vidas possam viver milagres. Mas para viver milagres tem desafios, tem dias difíceis. E aí Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías capítulo 55, verso 8 diz: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Sabe quando a gente começa a pensar, ixi, já era, não vai dar. Sabe quando a gente começa a pensar na nossa maneira humana de pensar? Deus está dizendo para nós, meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Deus está dizendo para mim e para você, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. É quando a nossa mente nos paralisa na nossa limitação humana, que nós devemos nos lembrar que os pensamentos de Deus vai além daquilo que a gente nem consegue pensar ou imaginar. E é tão interessante que não é só os pensamentos, mas os caminhos dele. É quando falta o chão que ele diz para você, seu caminho faltou o chão, mas no meu não falta. No seu caminho faltou o chão, mas você confiando em mim não falta. Ele tem um caminho para nós. Deus tem uma maneira totalmente diferente de conduzir as coisas. Enquanto nós achamos que Ele está parado, Ele está preparando o caminho. Enquanto achamos que nada está acontecendo, Ele está alinhando tudo no invisível, no sobrenatural, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós, amém? E aí, a primeira aplicação do dia de hoje é: às vezes Deus te para somente para te alinhar. Será que a gente está percebendo o que é de Deus e o que não é?
Deus para também. Deus parou a Angélica lá numa dor, permitindo, porque não bebe água, não ouve Ele. Porque Ele sempre se antecipa a nós, é ou não é verdade? Ele sempre nos direciona, mas a gente é teimoso, a gente é teimosa e a gente não obedece, até que a dor para e a pedrinha surge lá no rim, porque não bebeu água. Mas aí, Ele para alinhar e dizer, ei, você pode discernir aqui o espiritual? Não a dor, o espiritual, que eu continuo com você, que eu tenho algo extraordinário para você. Às vezes Deus te para, somente para te alinhar. Deixa Ele te alinhar em nome de Jesus. Qual é a situação que você está passando? Qual é o desafio que você está enfrentando? Coloca diante de Deus agora e pede somente para Ele te alinhar. Alinhar para o quê, pastora? Para o grande milagre, para o caminho de vitória, para o caminho aonde Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso na sua vida. E aí nós vamos para Êxodo capítulo 14, verso de número 10. Diz assim: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor. O que é isso? O povo está saindo do Egito, saindo da escravidão de Faraó. E aí, de repente, eles saíram, parece que agora está tudo resolvido. E o pânico chega até eles, porque eles veem o quê? O exército de Faraó vindo atrás deles. E aí no verso de número 11 continua dizendo: e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Ei, vai chegar situações que vão nos paralisar, sabe para quê? Para que a gente retroceda, para que a gente volte ao Egito, para que a gente volte ao passado. Mas Deus está dizendo para você: ei, não é para parar, não é para retroceder, não é para desistir. Preste muita atenção nos detalhes de Deus. Esse ciclo é um ciclo onde distrações acontecem. Deus nos alertou naqueles cultos extraordinários que o pastor fez aqui falando. Ei, cuidado com as distrações. Tem distrações na minha e na sua vida que vai fazer a gente querer voltar para o passado, retroceder. Mas Deus está dizendo para você: é distração. Volta o foco para mim, porque eu tenho um caminho de milagres. E aí o verso de número 12 diz: quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no... Cadê a confiança? Eles clamaram por tanto tempo. Talvez eu e você estamos clamando por tanto tempo, e na hora que a bênção chega para nós, no primeiro vento, a gente vai desistir? A gente vai querer voltar a ser escravo? A voltar para o lugar da onde Deus nos tirou? Ah, não. Respira fundo aí. Diga para o diabo: diabo, nem tenta. Porque aqui tem um Deus poderoso na minha vida. O diabo tem como a sua função e o seu papel ser enganador. Ele vai fazer de tudo para enganar eu e você, mas só eu e você damos o direito a ele de não só enganar, mas de executar. O que você vai fazer? Dizer para ele: aqui não tem engano, aqui não tem mentira? Ou permitir que ele execute as obras dele na minha e na sua vida? Não é para voltar para o passado nem para o Egito. E aí o verso de número 13 vai dizer: Moisés, porém, disse: não tenha medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje.
Deus vai usar pessoas na minha e na sua vida para nos impulsionar na fé. Ei, Angélica, ei, Maria, ei, José, volta para o eixo, volta a olhar para a visão de Deus, volta para o propósito, volta a confiar. Isso não é nada diante do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Quem é o Moisés da minha e da sua vida? Quem Deus tem levantado na minha e na sua vida? Ei, dá valor. Visão de Deus tem saído desse altar, aonde Deus está dizendo para você: continua confiando em mim. E aí o próximo verso vai dizer: o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Por que nós estamos nos desesperando? Por que nós estamos nos apavorando? Ei, não somos nós, é Ele. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que luta por nós, não somos nós. O nosso papel é simplesmente confiar e obedecer, confiar e obedecer. Ele lutará por vocês. Aleluias! Verso de número 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Ei, está na hora de sair dessa paralisação. Está na hora de marchar em rumo ao seu milagre, confiando nesse Deus Todo-Poderoso. É passos de fé, é passos de ousadia. Ei, é você se levantar na autoridade do nome de Jesus e dizer: ei, mente, você não vai me parar. Ei, pensamentos, você não vai me parar. Ei, emoções, vocês foram criados por Deus, mas é só um impulso para eu me voltar para o Deus Todo-Poderoso. Não deixe nada te parar. Marche em rumo ao seu milagre. E aí o verso de número 16 continua: tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. O verso 17 diz: endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Verso 18: quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o... Se você marchar em passos de fé, ei, todo mundo verá que Ele é o Senhor na sua vida, na nossa vida, aleluias! A Bíblia nos fala que estamos tão rodeados de grandes nuvens de testemunhas. Ei, não é pelo muito falar, muitas vezes não será pelo muito orar, mas será pelo testemunho de posicionamento diante da batalha que as pessoas virão para o Senhor. O seu testemunho fala muito mais alto. O seu posicionamento em Cristo fala muito mais alto. A esposa sábia edifica, a tola destrói. Ah, meu Pai. E aí o verso de número 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda. Verso 20. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Ah, a luz de Deus, a luz de Deus. Ei, traz a luz de Deus para essa situação, para confundir o inimigo, para confundir a má notícia, para confundir o problema. Traz a luz de Cristo para essa situação, porque a luz de Cristo, a luz de Cristo se antecipa a nós. E aí o verso de número 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra.
E aí o verso de número 22 diz: e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, como uma parede de água em cada... Mas o povo de Deus está aqui hoje. E o Senhor tem um vento que está soprando na minha e na sua vida, dizendo para esse vento que quer nos balançar, que quer nos abalar, dizendo: ei, o meu vento é mais forte, deixa eu soprar nessa situação, deixa eu soprar nessa sua vida, deixa eu soprar na sua família, porque esse vento vai cessar, a tempestade vai cessar. Então somente confia, estenda o seu cajado dizendo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Deixa o mar de milagres se abrir na sua frente, na minha frente. O povo de Israel está diante do Mar Vermelho. Atrás dele, Faraó e o exército. À frente, o mar do impossível. O que está na minha frente e na sua? Talvez seja um mar de impossível aos nossos olhos naturais. Mas para o nosso Deus não é. Para o nosso Deus não é. Eles estavam literalmente paralisados. Mas, diante de uma paralisação, nós precisamos lembrar que Deus nos para nos impulsionar. Foi ali naquele ponto total de bloqueio que Deus liberou o quê? A aceleração. Deus mandou Moisés levantar o cajado e o mar se... Ah, meu Deus. O que parecia o fim do caminho era o início do sobrenatural. Sabe aquilo que parece o fim? É o fim. Ei, Deus está dizendo para você que é só o início do sobrenatural na minha e na sua vida. Quando parecer o fim, simplesmente dobre os seus joelhos, clame a Ele e diga: Senhor, eu não consigo enxergar, mas é com os seus olhos que eu quero enxergar agora. Começa o início do sobrenatural sobre a minha vida. Vamos ser Moisés. Vamos estender o cajado. Vamos dizer: Senhor, aos olhos naturais é loucura, mas para o Senhor não é. É para estender? Eu vou estender. Estende. Estende. Quando parece que tudo travou, não significa que Deus parou de agir. Gente, tem hora que parece que tudo trava. É ou não é verdade? O pastor testemunhou esses dias aqui que ele estava para uma emissão de uma passagem, porque além de pastor ele também trabalha com emissões de passagens aéreas. É 5, gente, para comer. Mas glória a Deus, né, amor? E aí ele estava travando uma batalha, fazia cotação e o negócio não ia. E ele falou, o Senhor falou para ele: descansa. E ele precisava daquela venda. Aos olhos naturais é loucura descansar. Mas ele obedeceu. Às vezes o que eu e você precisamos é obedecer. E aí ele desligou tudo, sentou lá, ficou no momento de comunhão com a gente. Foi ter um tempo com Deus, dormiu, no outro dia acordou, falou com o Senhor, Deus deu uma direção para ele, ligou o computador, veio para o culto, ministrou, aí almoçou, abriu o computador e em questões de segundos resolveu. Será que a gente não está precisando obedecer? Obedecer passa por confiar. Meu Pai. Significa que Ele quer que você pare de se mover por impulso e comece a se mover por instrução. Tem hora que a gente se move por impulso, é ou não é verdade? Das nossas emoções, do que está acontecendo, a gente reage. Algumas situações de maneira que não deveríamos reagir. Mas Deus está dizendo para mim e para você, não é sobre impulso, é sobre instrução. Enquanto Deus não der a instrução, eu não faço. Enquanto Deus não
der a direção, eu não prossigo. Mas será que a gente tem coragem de parar para esperar a instrução do Senhor? Ah, Jesus. E aí, Êxodo 14, vamos voltar um pouquinho? O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. É na paralisação de confiar que a gente tem que lembrar que é Ele que está à nossa frente. É Ele quem luta em nosso favor. É só confiar, ficar calmo. E é interessante que quem confia diante da tempestade gera atmosferas de tranquilidades. Gera atmosferas estáveis. Eu me lembro da gente com a Bela naquele hospital. Uma atmosfera tomou aquele ambiente de coisas negativas, ao ponto do médico dizer: pai e mãe, não tem mais o que fazer. Uma atmosfera negativa, ruim, uma vibração, uma ambiência horrorosa, que vai acontecer comigo e com você em situações diversas. Mas aí, se a gente confiar, a atmosfera se torna estável. Ei, quando a gente dobrou os nossos joelhos e falou: Senhor, a última palavra vem do Senhor, a gente continua confiando no Senhor. A gente começou a tirar do bom depósito as palavras daquele culto que a gente não queria ir, daquele culto que não parecia que Deus estava falando, que não estava acontecendo nada, mas algo estava sendo acrescentado na nossa vida. E no momento difícil, Deus foi transbordando a vida do meu marido, e ele foi profetizando a palavra, ele foi confessando a palavra, do bom tesouro ele foi tirando, do coração a boca foi transbordando, e a atmosfera se tornou estável. Ei, Deus quer mudar a atmosfera lá na sua casa. Comece a profetizar a palavra, comece a declarar vida, comece a declarar a fé que você recebeu em cada culto. E aí a próxima aplicação é: confiar é crer mesmo quando nada se move. No primeiro momento nada aconteceu. A Bela estava lá diante de tantos aparelhos, paralisada, sedada. E a nossa mente muitas vezes passa por um turbilhão de coisas. Na minha mente passava: meu Deus, o que será da minha filha quando ela voltar? Por quê? Porque ela convulsionou 1h30. Aos olhos naturais, meu Deus. Mas não é sobre os meus olhos, é sobre os olhos da fé. E a palavra foi declarada. Quando a gente não tiver nada para falar, nada para crer, nada para confiar, declare a palavra. Porque o Senhor venceu no deserto, através da palavra, Satanás. E tem hora na minha e na sua vida que é só sobre a palavra que nós vamos vencer. Ah, pastora, nada está se movendo, nada está acontecendo. Parece que estacionou, paralisou. Parece que morreu. Não é assim? Mas é quando nada se move que a gente tem que continuar crendo e confiando. Crendo e confiando. Confiar não é fácil. Confiar é continuar firme mesmo quando não há sinal de mudança. Eu não estou vendo mudança, pastora, no meu cônjuge, no meu filho, no meu familiar, na minha empresa, na minha vida financeira. Continua. Quando a gente continua confiando, gera constância. E constância gera milagre. Ah, meu Deus. Talvez você esteja aí orando e dizendo: Senhor, eu não vejo nada acontecer. Você não vê, mas os nossos olhos e os nossos caminhos não são como o deles. Os nossos pensamentos não são como o deles. Ele vê, ele continua enxergando tudo.
Ele continua sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que não chega atrasado. A paralisação pode ser um lugar onde Deus está ensinando você e eu a depender e não a desistir. Não é para desistir. A fé não nega a realidade, mas se apoia na fidelidade de Deus. Eu estava declarando a fé, a palavra. Mas aquilo, no primeiro momento, não estava tirando a minha realidade humana, enxergando a minha filha ali paralisada. Mas porque eu sou fiel, porque eu continuo crendo, porque eu continuo confiando, porque eu continuo declarando. A confiança gera constância. O milagre acontece. A Belinha aí para a glória do Senhor. E aí, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 12. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi o quê? Confiado até o dia da sua. Eu continuo crendo. Eu continuo confiando, aquilo que é meu está guardado nele. Ei, o meu milagre está nele, a minha resposta está nele, a minha provisão está nele, está guardado nele, no Senhor. Acessa, pega, toma posse em nome de Jesus. E aí a próxima aplicação diz: o que parece pausa é preparação. Parece pausa, né, Elisângela? Mas é só a preparação daquilo que Deus tem para você. Continue confiando em nome de Jesus. Será que você pode dizer para alguém próximo aí de você? Continue confiando. A Bíblia nós vemos relatos. José ficou preso, mas era o caminho para o quê? Para o palácio. Davi ficou escondido na caverna, mas era o processo para o quê? Para o trono. Lázaro morreu, mas era o cenário perfeito para a ressurreição. Nada estava parado, Deus só estava reposicionando para acelerar. Às vezes Deus precisa parar o teu movimento para alinhar o teu coração, porque não há aceleração segura sem direção divina. Não há, não dá para acelerar, não dá para avançar sem o agir de Deus na nossa vida. Não dá. A aceleração segura é continuar confiando nele. O impulsionamento que eu e você precisa é continuar confiando nele. Em dias bons e dias ruins. E aí, algo da década que nós estamos vivendo nessa estação, que significa boca, é que nós precisamos alinhar o nosso coração à nossa boca. Sabe por que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está? O que a nossa boca tem declarado? É o que está dentro do nosso coração. Ei, será que não está precisando de uma limpezinha aí? Será que não está precisando de uma faxina espiritual? Ei, tira tudo aquilo que atrapalha o mover de Deus, o agir de Deus, a confiança em Deus, crê no Deus Todo-Poderoso e começa a confessar com a tua boca, comece a declarar com a tua boca, enche o teu coração de vida e vida de Deus.
Não é sobre o nosso coração, mas é o coração dele que faz a gente pulsar e caminhar para o milagre que ele tem para a nossa vida. Não é sobre nós, não é o que sentimos, não é o que pensamos, mas é o que a palavra dele continua declarando. Enche o seu coração de fé, continue ouvindo a palavra dos céus, continue recebendo a direção de Deus e desfrute do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Que a gente possa alinhar. Se for para murmurar, fecha a boca. Bebe água. Reposiciona. Mas alinha o teu coração aos céus. Alinha a tua boca aos céus. Comece a profetizar e profetizar a vida de Deus. Meu pai, para quem não sabe, há 3 anos atrás, foi baleado aqui, no meio da testa. E quando eu recebi essa notícia, eu entrei em pânico, algo me paralisou. O desespero bateu. Porque até então eu falei, foi baleada, pode ser de raspão, pode ser no braço, na perna, dá para sobreviver ainda. Mas quando eu recebi a notícia que foi no meio da testa, algo tomou meu coração, um desespero. Mas houve alguém de fé, um Moisés que se levantou dentro daquele carro e disse: ei, chega, agora nós só vamos falar de fé. E sabe o que eu fiz? Me calei. E eu comecei a declarar: Deus, eu não estou conseguindo, mas o Senhor consegue. Senhor, acalma o meu coração, vai à frente, toma a frente. Tem momentos que na minha e na sua vida, Deus vai precisar dar um chacoalhão, vai levantar um Moisés e vai dizer: chega! Estende o cajado, continua crendo, continua confiando, porque o pânico não vai mudar nada, só vai te paralisar e te impedir de receber o milagre. E vamos voltar para o início dessa palavra. Paralisados ou impulsionados. Que a gente possa ser aqueles que diante de algo que quer nos paralisar, a gente se volta para o nosso Deus e é impulsionado para o sobrenatural do nosso milagre. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.